Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que vai falar do caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Amém, irmãos? Eu sempre recomendo aos alunos que irão assistir esta aula, esteja aí com a sua Bíblia, com a revista da escola dominical e sempre um caderno, né, e uma caneta para fazer aí as suas anotações. Isso é muito importante, enriquece o nosso conhecimento. Amém? Vamos começar? Aqui está o nosso slide. Como eu disse, né, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Aqui na introdução, nós vamos ver que como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade na Síria, dentro do Império Romano. Logo após que se estendeu aquela forte perseguição, depois da morte de Estevão, se desencadeou uma forte perseguição contra a Igreja do Senhor, e houve ali uma dispersão, né? Os povos, os cristãos, os crentes, eles foram dispersos, e aí então eles começaram a pregar o evangelho. Então, por onde eles passavam, mesmo fugindo daquela perseguição, eles não escondiam a sua fé, mas pregavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá? Conhecer esse fato relevante, conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez, olha só, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora da fora das fronteiras de Israel. Que interessante, né? Então aqui é a primeira vez que cristãos de Jerusalém, eles levam a mensagem do Senhor para gentios. Eles cruzam as fronteiras. Amém, irmãos? Cumprindo aí o ídolo do Senhor Jesus Cristo e pregar o evangelho em toda a criatura, né? Então o ídolo de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas de perseguição que sobrevivera, né, a Estevão em Jerusalém. Então, irmãos, nós temos aqui um grupo de pessoas, tá? Um grupo de irmãos que levam o evangelho para a Antioquia, e esse grupo de irmãos aqui não faziam parte, né, do colégio apostólico, ou seja, eles não eram apóstolos, amém? Mas a Bíblia não cita o nome deles sequer, mas era um grupo de irmãos, enquanto, né, um grupo de pessoas, eles vão pregar especificamente só para os judeus. Esse grupo de irmãos, ele se estende então aqui para a Antioquia, lembrando aos irmãos que a Bíblia também fala de duas Antioquias, a Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria. E também não confundir Síria com a Síria, tá bom, irmãos? É muito importante fazer essa colocação aqui, amém? Vamos lá, então, aqui no primeiro tópico, uma igreja com consciência missionária, tá? Vamos ver aqui que o evangelho para além da fronteira de Israel. Os que foram dispersos pela perseguição, então, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então aqui nós temos um mapinha, né, que faz parte, essa parte aqui faz parte da Ásia, né? Então aqui nós temos a Antioquia da Pisídia, como eu falei, e aqui nós temos a Antioquia da Síria. É uma região dominada aqui pelo Império Romano. Amém? Então, essa passagem bíblica, ela faz um paralelo com Atos 8, do 1 ao 4,
onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou dispersão cristã. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Assim como Felipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, né, e Deus operou uma grande obra ali através de Felipe, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Amém, irmãos? Até aqui tranquilos? Estes cristãos dispersos, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. E isso é um ponto muito importante a ser destacado, porque eles estavam fugindo da perseguição, muitos podiam ficar acuados, com medo até mesmo de expressar a sua fé, amém? Mas isso não acontece com eles, eles não escondem a sua fé. E aonde chegavam, eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme está em Atos capítulo 11, verso 19 e o verso 20. Amém, irmãos? Que exemplo maravilhoso destes cristãos. Amém? Prosseguindo aí, somente cristãos, olha só, participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Vou ler novamente, somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Será que nós temos a consciência da urgência missionária que a igreja tem nos dias de hoje? Amém, irmãos? Então, o evangelho ainda precisa ser anunciado, amém? O evangelho ainda não alcançou todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, se aqui já havia uma urgência missionária, quanto mais nos dias de hoje. Mas a igreja precisa ter consciência da sua tarefa missionária. Amém, irmãos? A igreja precisa, na verdade, ter essa consciência, até porque nos dias que estamos vivendo, a igreja ela se ocupa de muitas, digamos assim, muitas responsabilidades, né? A igreja ela atua dentro de muitas áreas dentro da sociedade, amém? Fazendo ali o seu papel, mas a igreja não pode esquecer que a sua principal missão é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é cumprir o ide de Jesus e pregar o evangelho, amém? Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância, cumprindo a palavra do Senhor que nos orienta, né, a pregar o evangelho a tempo e fora do tempo. Então nós temos uma igreja aqui, uns irmãos que não perderam o foco. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode perder o foco. Satanás, o inimigo de nossas almas, coloca situações na vida de alguns cristãos para tentar tirá-lo do foco, né? Então essa é a grande missão de Satanás, nós temos que ficar atento. Então a missão dele é tirar a igreja do foco, porque se a igreja tirar o foco da evangelização, se a igreja tirar o foco do pregar o evangelho a toda criatura, o inimigo sabe que a vitória será dele, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja precisa avançar. Quando a igreja avança, quando a igreja evangeliza, aleluia, o reino das trevas não pode com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, foram cristãos anônimos. É bom destacar aqui, tá, irmãos, que estes cristãos que se dirigem ali para Antioquia são anônimos, não são revelados seus nomes aqui. Amém? Leigos. E eles foram fundadores da igreja da Antioquia.
é uma das mais importantes do Novo Testamento. Olha que interessante. Então, a igreja de Antioquia, que é um lugar importante, era uma igreja que se destacou no Novo Testamento, certo? O apóstolo Paulo, ele congregava aqui nesta igreja. Amém, irmãos? Então, nós percebemos que também nos dias de hoje não é diferente. Os grandes templos que nós temos hoje em muitos lugares foram fundados por pessoas que às vezes nem está na história da igreja, né? Muitos lugares que nós temos conhecido por aí, que se tornaram grandes igrejas de hoje, foram fundadas por irmãos simples, né? Que começou ali em determinada região, no culto de uma casa, numa simplicidade, né? Pessoas que hoje talvez são esquecidas pelo tempo, mas que fizeram também o seu papel. Mas uma coisa é certa, amém, irmãos? Essas pessoas anônimas, que talvez ninguém mais lembre o seu nome, muitos podem esquecer, mas tem uma coisa, Deus nunca esquece. Amém? Todas essas pessoas que agiu no anonimato, amém, irmãos? Trabalhando para o Senhor, com certeza terá a sua recompensa vinda do próprio Deus. Amém? Então, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Enquanto hoje muitas pessoas buscam reconhecimento, né? Querem que os seus nomes estejam em evidência. Então, nós estamos falando aqui de um grupo de irmãos leigos, anônimos, seu nome não aparece na história, mas que prestaram ou fizeram, né, um bom serviço para o Senhor Jesus. O que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Que a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve o seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Amém? Prosseguindo aí para o tópico 2, uma igreja com visão transcultural. Alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, né? A cultura grega, a cultura helenística, né? Era os povos que já tinham aqui, né, assimilado a, a língua grega, né? Então esse foi o primeiro momento que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Então este grupo para qual esses irmãos pregam era um grupo, irmãos, que não eram judeus, certo? Eles adoravam outros deuses. E a cultura greco-romana, digamos assim, era uma cultura muito influenciada por idolatria. Era uma cultura muito influenciada pelo pecado, né, pelas práticas pecaminosas que cometiam. Então, esse grupo de pessoas para qual esses irmãos estão pregando, né, era um grupo que não tinha conhecimento nenhum sobre o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Então eles não eram judeus, eles adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. E esse grupo de pessoas aqui prega o evangelho e muitas almas entregam as suas vidas a Cristo. Maravilha, né? Então a igreja, ela começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras. Amém, irmãos? Eram cristãos judeus que falavam o grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Ficou claro aqui? Tranquilos? Vamos prosseguir? Dessa forma, o que Jesus havia ordenado? Pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Começou a se cumprir. Então, nós falamos aqui em aulas passadas, né, que a perseguição foi uma permissão de próprio Senhor Jesus para que a igreja saísse de Jerusalém, né? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder, mas demoraram muito para cumprir o ID. Então Jesus permitiu essa forte perseguição. Então agora
eles, através desta perseguição, saindo, fugidos da sua pátria, mas por onde eles passam, eles pregam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias. Então, este grupo para qual estes irmãos pregam, diferente, muito diferente dos judeus, dos samaritanos que já esperavam o Messias, né? Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Eles não podiam usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Amém, irmãos? Então, eles tiveram que abordar uma mensagem cristocêntrica, tá? E de acordo com a capacidade de crença daquelas pessoas. Eles não podiam usar o Antigo Testamento, né? Olha só, para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, tá? Então, eles tiveram que pregar, né, a, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo, que morreu e ressuscitou para resgatar o pecador. Amém? Esse era o tema da mensagem daqueles povos. Esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, pois não fazia parte da cultura dos gentios. Olha que interessante, né, irmãos? Havia os judeus, aqueles que faziam parte da circuncisão, né, que no começo queria obrigar os cristãos gentios a serem circuncidados, porque eles diziam que se eles não circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Né? Então, este grupo aqui, é muito importante o que eles fazem. Eles começam a pregar a Cristo, pregam a palavra, eles não mencionam aqui na sua mensagem os costumes judaicos, né, como o caso da circuncisão, pois não fazia parte da cultura dos gentios. O que eles pregavam então? Eles enfatizavam Jesus como o único verdadeiro Senhor, que precisavam deixar seus falsos deuses. Esta era a mensagem que eles pregavam. Amém, irmãos? Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alçando, né? Alcançando diferentes culturas. Então foi dessa forma, tá bom? Sem falar dos costumes judaicos, também sem comprometer o conteúdo da mensagem, falando do Senhor Jesus Cristo, que podia perdoar pecados. E eles vão alcançando diferentes culturas com esta mensagem. Louvado seja Deus por isso, né? O que nós aprendemos aqui, então, no tópico 2? Cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, da Síria, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. Esse deve ser o papel de todo pregador do Evangelho. Contextualizar a mensagem do Senhor sem perder a sua essência. Amém, irmãos? Que maravilha, né? E aqui no tópico 3, uma igreja que forma discípulos. Maravilha! Olha só, a base do discipulado. Ao ser informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11, 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. E chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia de graça de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Então, quando os apóstolos souberam que a igreja ali em Antioquia estava crescendo com a pregação daqueles irmãos, então enviaram Barnabé, que era apóstolo, para lá. Amém, irmãos? E eles vão ali para discipular aqueles salvos em Cristo. E eles vão ficar ali por um ano, né, ensinando as doutrinas da palavra de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava ser discipulada. Sucedeu que todo um ano, né, reuniram naquela igreja
e ensinaram muita gente. Aqui nós vamos frisar novamente a importância para a igreja do discipulado, tá, irmãos? Os novos convertidos vêm para a igreja, eles aceitam a Cristo como Salvador e muitas vezes, em muitos lugares por aí, não tem um trabalho sólido no discipulado. Estima-se que pela base aqui, pelo menos um ano, né? Foi o tempo que eles ficaram ali ensinando aquelas pessoas. Que maravilha, né? Bom, sem o ensino, a igreja não cresce em graça e em conhecimento. Então, irmãos, a gente sempre vai bater nessa tecla. O ensino da palavra é fundamental, tá? A escola bíblica, em alguns lugares, nem tem mais. Tem igrejas que baniram a escola bíblica dominical com a prerrogativa de que as pessoas não frequentam. Tá? Em alguns cultos e algumas igrejas, já nem se fala mais no culto do ensinamento, ou como dizia os mais antigos, o culto de doutrina, não é verdade? Então, precisamos urgentemente valorizar o ensino da palavra na igreja, porque sem o ensino, a igreja não cresce em graça e em conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Amém, irmãos? Vamos prosseguir? Os cristãos de Jerusalém eram chamados de irmãos, crentes, discípulos e santos. Veja bem, olha só. Os cristãos de Jerusalém, como eram chamados? Irmãos. Eles eram chamados de crentes, eram chamados de discípulos e eram chamados de santos. Mas na igreja de Antioquia, tá, pela primeira vez, os crentes são chamados de cristão. E qual é a importância de ser chamados de cristão? Porque o cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Amém, irmãos? O termo cristão tem o sentido de pessoa de Cristo. Amém? O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, a sua fé e as suas atitudes. Amém, irmãos? Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Amém? Então, ser cristão, irmãos, é ser um seguidor de Cristo, é seguir os passos de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, nós aprendemos aqui no tópico 3 que a igreja investiu no ensino e no discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. E partindo então para a nossa conclusão, nós aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja aos povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Amém? E quem deseja fazer, Deus capacita. Esta é a grande verdade. Quem deseja fazer, irmão, Deus capacita. Amém? Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, ele nos habitará a realizá-la. Que maravilha, né? Então, com esta aula aqui, com esta conclusão, nós encerramos a aula de hoje, tá? Convido você para a semana que vem, na última aula, né? A lição de número 13, e nós estaremos então fechando esse trimestre com esta aula maravilhosa. Amém, irmãos? Bom final de semana a todos. Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Amém.